Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um em mais esse dia, nesse dia que o Senhor nos concede. Maravilha, podermos viver mais um dia, né? E eu hoje quero deixar assim, uma palavra importante, né? Que é falando sobre o que falamos, cuidado que a gente deve ter com as palavras que saem da nossa boca, né? Mas antes, como sempre, quero pedir aos amados que nos ajude, curtindo, né, compartilhando as mensagens, os que não são inscritos se inscrevendo, dê uma olhada lá no YouTube, ver se você é inscrito, né, no canal, e aí parece que é uma coisinha boba, mas ajuda, né, ajuda as mensagens chegarem a outras pessoas, talvez esteja precisando apenas de uma palavra. E é uma forma, né, de você estar espalhando o Evangelho de Cristo, porque é o que fazemos aqui nesse canal. O único propósito aqui é falar, né, da palavra do nosso Senhor, não é falar outra coisa, né, para a gente sempre direcionarmos no caminho dele. A gente fala várias coisas aqui, mas tudo para que a gente possa estar seguindo no caminho do nosso Senhor. Eu quero aqui, né, deixar um versículo para que serve de direcionamento para a nossa vida. Às vezes a gente não se atenta, né? Às vezes a gente até mediante uma brincadeira, ou às vezes uma discussão, né, a gente acaba amaldiçoando pessoas ao nosso redor, né? Seus filhos, esposa ou esposo, amigos, e a gente tem que ter o maior cuidado, né? Porque a palavra, às vezes a gente acha que não, mas a palavra ela tem muito poder e a gente tem que estar observando isso daí. Se a gente quer verdadeiramente ser abençoado por Cristo, nós não devemos, né, sair lançando palavras de maldição, mesmo que seja brincadeira, mas devemos nos atentar. Pois aquilo que às vezes a gente fala de brincadeira, mas o inimigo leva como verdade, né, e usa aquilo ali. Não pensa que a palavra não tem poder, não, que tem. A palavra ela tem muito poder, ela tem poder de edificar, como tem poder de destruir. Eu quero aqui deixar um versículo. Encontra-se em Mateus, capítulo 15, versículo 18, e diz assim: Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Essa palavra, né? Muitas das vezes a gente, às vezes discutindo ali, ou numa brincadeira, você solta uma palavra que magoa alguém. E aí a gente vai logo ver que falou alguma coisa, até fala, não, é brincadeira, né? Mas diz que a boca fala que o coração está cheio. No nosso coração, a gente que segue um Deus, né, que é fonte de vida, fonte de coisas boas, nós não podemos permitir que em nosso coração permaneça coisas ruins, né? Coisas que amaldiçoam outras pessoas. E muito menos podemos deixar que saia pela nossa boca palavras de destruição. Não podemos, né? A palavra do Senhor tem um local que até diz, né, que não é possível duas fontes jorrarem água doce e água amarga, né? É impossível, não tem como. Então, assim, a nossa boca não pode, ao mesmo instante que fala de Deus, ela pode amaldiçoar uma outra pessoa, porque não teria o nosso coração, ele não é possível ser duas fontes, uma de água doce e outra de água amarga, não pode. Assim são as palavras, né? Se a gente verdadeiramente quer seguir o caminho de Cristo, nós devemos ter um coração totalmente de palavras doces, né? Palavras de edificação. Não podemos lançar sobre as pessoas palavras de maldição. E a gente tem que estar se atentando sobre isso, né? Para que a gente não venha, né, cair em contradição. Uma hora abençoamos, outra hora amaldiçoamos. Quantas das vezes, quantas famílias, né, amaldiçoadas por uma palavra. Eu conheço uma história, né, a gente pode usá-la aqui. Conheço uma senhora que ela bebia muito e uma vez a filha dela foi falar com ela, mamãe, por que a senhora está bebendo tanto assim, né? E falou com ela ali e a mãe não gostou, virou para ela e falou assim: eu tenho fé em Deus, que ainda vou ver você bebendo de cair.
E passados os tempos, o que aconteceu? Realmente, a filha dela bebia de cair, arrumar confusão para os outros, morreu até de uma morte trágica por causa da bebida. Aí você pensa, uma palavra, né, que a mãe às vezes falou lá atrás. Aí vocês pensam assim, não, mas não tem poder. Lógico que tem. A palavra ela tem muito poder e a gente tem que estar muito atento, até para que a gente não amaldiçoe pessoas que a gente ama. Você imagina? Você lança uma maldição sobre um filho seu, às vezes ali no momento de raiva, e depois você vê aquele filho passando aquela situação, que você lançou uma palavra lá atrás. Né? Quantas pessoas aí com ressentimento por causa de ter lançado palavras de maldição, às vezes viram para uma pessoa e falam, tomara que você sofra um acidente, e realmente acontece. Tem gente que ele tem boca de praga, né? Deus que me perdoe, mas tem, né? A gente pode observar que existe pessoa que ela fala alguma coisa, uma palavra ali de maldição e acontece. Então a gente tem que estar muito atento. Nós que somos de Cristo, nós que verdadeiramente queremos seguir o caminho dele, nós não sejamos como essas pessoas, né? Que a gente peça ao nosso Senhor Jesus que se temos mágoa no coração, se temos palavra, né, dura, que a gente possa estar mudando isso aí através do amor do nosso Senhor Jesus, né, porque ele transforma o ser humano de dentro para fora. Nosso Deus ele é diferente, né? Os médicos eles têm poder às vezes de mudar a sua feição, mudar uma característica do seu rosto, do seu corpo, mas eles não têm o poder de te mudar por dentro, mudar o seu coração, mudar o seu pensamento, o seu sentimento, não tem essa capacidade. Mas o nosso Deus tem, né? Ele não quer saber da sua casca, o que você tem por fora, ele não quer saber, ele quer saber do seu interior. Por isso ele trabalha no nosso interior, que é o que importa, né? É de onde saem as grandes coisas ou as coisas ruins. O nosso Deus quer que saia coisas boas. Então que a gente possa estar atento, né? Que a gente possa levar essa palavra para dentro da nossa casa, que a gente possa estar repreendendo as pessoas de dentro de casa que lançam maldição, né? Que falam palavrões, que não pensam. Vocês que falar apenas um palavrão, ou às vezes você fala, não, mas eu não falo o nome do inimigo, eu não fico xingando dentro da minha casa, mas vive cheio de palavrões. Não penso que o inimigo não trabalha nessas palavras, não, que trabalha, tá? A gente tem que estar muito atento, é o que fala, né? Se a gente é fonte de vida, né? Se nós queremos falar do nosso Deus, nós não podemos ao mesmo instante estar falando, né, palavrões, falando coisas que vêm do inimigo, porque isso daí atrai problemas para sua casa. Então que a gente possa estar observando tudo que saia da nossa boca seja palavra de prosperidade. Né? Se a gente vier um sentimento na boca, no coração para falar alguma coisa para alguém que não seja de prosperidade, que a gente pense bem antes de ser falado e que a gente até fique quieto. Muitas das vezes a melhor resposta é o silêncio. Você pede a Deus, ora a Ele, e Ele vai limpando o seu coração até você, né, poder só produzir, né, fonte de vida, palavras abençoadoras, palavras que vão edificar e não destruir. Então, essa mensagem que eu queria deixar hoje, que a gente fique atento, né, que a gente não permita que saia da nossa boca palavras de destruição, né, palavras que não são de acordo com o que diz a palavra do nosso Senhor, né? Aquelas palavras que você sente vergonha. Quantas pessoas que a gente para observar, às vezes pessoas até estudadas, né? Mas que a boca, pelo amor de Deus, uma boca assim que só fala palavrão, às vezes mulheres mesmo, infelizmente, não estão edificando a sua casa pelas palavras que têm. Mas nós, que somos de Cristo, nós não podemos. Nós temos que ser seres diferentes. Nós fomos separados por Deus. Nós não somos desse mundo. Então nós não podemos concordar com as coisas desse mundo. As pessoas podem até falar, mas nós não podemos seguir, né, nessa direção, nós falando e aceitando sobre nossa vida. Quando a pessoa falar alguma coisa sobre a nossa vida, a gente tem que falar que não se agradamos desse tipo de brincadeira, né, porque nós temos um Deus sobre nossa vida que quer, né, nos preservar,
que quer que da nossa boca só saia palavras abençoadoras, e não palavras de destruição. Essa mensagem de hoje eu vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor ser a fonte da vida, onde temos que buscar de Ti, Senhor, para guardar em nosso coração, para que da nossa boca só saia palavra de prosperidade e não palavra de destruição. Que nossa boca, Senhor, venha a ser boca de palavras para ajudar as pessoas e nunca de amaldiçoá-las. Que o Senhor possa estar sempre presente em nossas vidas. Se estivermos errando em alguma coisa, que o Senhor puxe nossas orelhas, que o Senhor toque em nosso coração, toque em nosso espírito, para que a gente possa estar se envergonhando do que estamos fazendo e voltando verdadeiramente para o seu caminho. Essas bênçãos que eu te peço, te agradeço desde já. Me peço que o Senhor abençoe essas pessoas que chegam até aqui, até esse momento, Senhor, que separam esse tempo para ouvir da sua palavra, ouvir um versículo seu e que querem verdadeiramente, Senhor, seguir o seu caminho, sabendo que o Senhor é a fonte da vida, é aquele que a gente tem que dar toda a honra e glória. Tantas bênçãos que eu te peço, e lhe peço que abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe.